Todos nós enfrentamos dias de angústia, momentos em que o coração aperta, a mente se torna confusa e parece que Deus está em silêncio. Paulo conhecia esses dias. Ele viveu perseguições, abandonos, naufrágios, açoites, noites em prisões escuras e lágrimas em solidão. E no meio dessas dores, ele escreveu cartas, não apenas para igrejas distantes, mas para todos aqueles que, como nós, enfrentariam os dias em que a alma clama por socorro. Enquanto o mundo foge da dor, Paulo a encarava como parte do caminho da fé. Enquanto muitos reclamam na angústia, ele aprendeu a transformar o sofrimento em oração, a prisão em púlpito, a lágrima em testemunho. Essa é a diferença. Para quem tem fé, a angústia não é o fim, é o campo onde Deus revela a sua graça. Na carta que escreveu para os dias de angústia, Paulo não mascara a realidade. Ele confessa seus medos, expõe suas fragilidades, mas ao mesmo tempo proclama a vitória que só pode vir do Senhor. Ele mostra que a angústia é real, mas também é real o Deus que fortalece no meio dela. Neste vídeo, você vai entrar nas palavras do apóstolo e descobrir como enfrentar seus próprios dias de angústia. Vai entender que o mesmo Cristo que sustentou Paulo em suas prisões é o que pode sustentar você hoje. Fique comigo até o fim, porque a carta de Paulo para os dias de angústia não é apenas para o passado. Ela é para mim, para você e para todos os que choram agora. A angústia não é uma exceção da vida cristã, é parte do caminho. Paulo, mais do que qualquer outro, experimentou essa realidade. Desde o momento em que foi alcançado por Cristo no caminho de Damasco, sua vida se tornou uma jornada marcada por prisões, açoites, perseguições e traições. Ele não romantizou o Evangelho, não prometeu uma vida sem dor. Pelo contrário, afirmou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. A carta que Paulo escreveu para os dias de angústia começa justamente aqui, reconhecendo que eles são inevitáveis. Muitos tentam escapar dessa verdade, pregando um evangelho sem cruz, uma fé sem lágrimas, um Cristo sem sofrimento. Mas Paulo sabia que a dor é parte do processo. O próprio Senhor lhe havia dito: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9:16. A angústia, portanto, não era surpresa para Paulo, era confirmação de que estava no caminho certo. Ele escreveu em 2 Coríntios 4:8-9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essas palavras revelam uma tensão espiritual. O cristão não está livre da dor, mas está sustentado no meio dela. E aqui está uma lição profunda. A angústia não é sinal de abandono de Deus, mas pode ser a prova de que Ele está trabalhando em nós. Paulo não via a dor como inimiga, mas como ferramenta. Era nos dias de angústia que sua dependência de Cristo se tornava mais real. Era nas prisões que ele experimentava a liberdade do Espírito. Era na fraqueza que ele descobria a força que vem da graça. O apóstolo não escrevia de um trono, mas de uma cela. Não falava de vitórias humanas, mas de uma vitória que só o céu podia conceder. Por isso, sua carta para os dias de angústia não é uma promessa de fuga, mas uma revelação de presença. Ele sabia que o Senhor estava ali, mesmo quando todos o abandonavam. Ele podia afirmar: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu antes, todos me desampararam, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. A angústia é inevitável porque vivemos em um mundo caído. O pecado, a injustiça e a maldade se levantam contra os que querem ser fiéis. Mas Paulo nos mostra que a inevitabilidade da angústia é também a oportunidade da fé. O fogo da prova não é para nos consumir, mas para nos purificar. O deserto não é para nos matar, mas para nos ensinar a depender do pão do céu. Quantos de nós, porém, ainda resistimos a essa verdade? Quando a angústia chega, murmuramos, questionamos, desanimamos. Esquecemos que o próprio Cristo passou pela noite de Getsemani,
onde sua alma se angustiava até a morte. Esquecemos que a cruz foi precedida pelo suor de sangue. Se até o Filho de Deus enfrentou a angústia, como poderíamos imaginar que passaríamos ilesos? Paulo não fugia da angústia, mas também não a buscava. Ele simplesmente a recebia como parte do chamado. A carta que ele nos deixa para esses dias começa com esse reconhecimento: não lute contra a realidade da dor, mas aprenda a enxergar nela o agir de Deus. O cristão maduro não é o que nunca se angustia, mas o que, na angústia, aprende a confiar. Não é o que nunca chora, mas o que chora diante de Deus. Não é o que nunca cai, mas o que é levantado pelo Senhor todas as vezes. Assim, Paulo nos ensina que a angústia não é o fim, mas o início de uma obra mais profunda. É o lugar onde somos quebrados para sermos refeitos. É o campo onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. É a noite em que aprendemos a esperar pela manhã. As lágrimas de Paulo não eram sinais de fraqueza, mas sementes de intercessão. O apóstolo que percorreu o mundo pregando o evangelho também conheceu a linguagem silenciosa do pranto. Chorou pelos perdidos, chorou pelas igrejas, chorou diante das cadeias e, sobretudo, chorou diante de Deus. Suas lágrimas não se transformavam em desespero. Tornavam-se oração. Em 2 Coríntios 2:4, ele abre o coração. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis o amor que vos tenho em grande medida. Paulo não escrevia apenas com tinta, mas com lágrimas. Cada palavra carregava o peso de noites de oração, de vigílias em intercessão, de súplicas feitas em silêncio. Esse é um segredo espiritual que precisamos redescobrir. As lágrimas têm voz diante de Deus. O salmista já havia declarado: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. O que os homens ignoram, o céu registra. O que parece frágil aos olhos humanos, se torna poderoso diante do trono. Paulo sabia que nem sempre as palavras bastam. Existem dores que não se traduzem em frases, apenas em gemidos. E ele mesmo reconheceu em Romanos 8:26 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a boca se cala, o coração clama. Quando a língua não encontra vocabulário, o Espírito transforma lágrimas em intercessão. Essas lágrimas revelam algo profundo. A angústia pode ser escola de oração. Muitos só se aproximam de Deus na dor. E embora isso revele nossa fraqueza, também revela a graça divina. O Senhor usa a angústia para nos levar ao secreto, para arrancar de nós orações que nunca faríamos em dias de abundância. Foi assim com Paulo. As lágrimas que escorriam de sua face se transformavam em cartas invisíveis escritas diante do trono. Há uma diferença entre lágrimas que destroem e lágrimas que edificam. As lágrimas do desespero nos paralisam, mas as lágrimas da fé nos conduzem a Deus. Paulo não permitia que a angústia o afastasse. Ele a transformava em combustível para se aproximar ainda mais. Por isso podia dizer em Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não era teórica, era fruto de lágrimas transformadas em oração. Quando a angústia vinha, Paulo se derramava diante de Deus. Quando o medo batia, ele respondia com súplica. Quando o coração apertava, ele entregava tudo em clamor. E o resultado era sempre o mesmo, uma paz que o mundo não podia oferecer. Quantos de nós desperdiçamos nossas lágrimas? Choramos de revolta, murmuramos em desespero, nos entregamos ao abatimento. Mas Paulo nos ensina que cada lágrima pode ser transformada em sacrifício de oração, que cada noite de angústia pode ser transformada em altar, que cada gemido pode se tornar intercessão. As lágrimas de Paulo não apenas o sustentaram,
mas edificaram a igreja. Ele chorava diante de Deus, e suas cartas, regadas por esse pranto, chegavam aos irmãos como consolo e advertência. Ainda hoje, quando lemos suas palavras, sentimos a intensidade de um coração que não tinha medo de chorar. E aqui está o confronto: quando foi a última vez que nossas lágrimas foram transformadas em oração? Quando foi a última vez que nos derramamos diante do Senhor, não pedindo apenas soluções, mas nos entregando por completo? Talvez este seja o caminho para atravessar os dias de angústia, deixar que nossas lágrimas se tornem oração, até que nossa dor se transforme em paz. A carta de Paulo para os dias de angústia nos mostra que não precisamos negar a dor, mas precisamos aprender a colocá-la diante de Deus. Porque lágrimas que caem no chão se perdem, mas lágrimas que sobem ao trono se transformam em força. Se há uma marca inconfundível nas cartas de Paulo, é a sua honestidade sobre a fraqueza. Ele não escondeu suas lutas, suas limitações, nem os fardos que carregava. Pelo contrário, transformou suas vulnerabilidades em palco para a manifestação da graça de Deus. Foi nas horas de maior angústia que ele descobriu um segredo eterno: a verdadeira força nasce na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, Paulo abre uma janela rara de seu coração. Ele confessa que orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne que o afligia. A resposta divina foi inesperada: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Ao invés de livramento imediato, ele recebeu sustento diário. Ao invés de ter a dor retirada, ele recebeu força para permanecer. Esse é um dos maiores paradoxos da fé cristã. O poder de Deus se manifesta quando nos reconhecemos fracos. Enquanto o mundo prega autossuficiência, Paulo nos lembra que a dependência é o verdadeiro caminho da vitória. Ele pôde declarar: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Nos dias de angústia, essa verdade se torna vital, porque é justamente quando sentimos que não podemos continuar que a graça de Deus se revela como suficiente. Quando as forças humanas se esgotam, a força divina se manifesta. A fraqueza não é um obstáculo para Deus, mas um espaço onde seu poder se aperfeiçoa. Paulo viveu isso em cada detalhe de sua caminhada: em naufrágios, quando não havia saída; em prisões, quando não havia liberdade; em açoites, quando não havia defesa; em abandono, quando não havia apoio humano. Em todas essas situações, a fraqueza humana deu lugar à força de Cristo, e é por isso que sua vida se tornou um testemunho inabalável, não porque era forte, mas porque era sustentado pelo forte. Esse princípio nos confronta. Quantas vezes vemos a fraqueza como fracasso? Quantas vezes, ao enfrentar dias de angústia, nos sentimos derrotados por não conseguir suportar sozinhos? Mas Paulo nos ensina que é nesse momento que Deus trabalha. Não quando nos mostramos invencíveis, mas quando confessamos: Senhor, eu não consigo. A força que nasce na fraqueza não é orgulho espiritual, mas rendição. É reconhecer que o poder não vem de nós, mas do Espírito. É entender que não somos heróis, mas vasos frágeis. Como ele mesmo escreveu: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. O vaso pode se quebrar, mas o tesouro permanece. E essa verdade não é apenas consolo, é também chamada, porque a igreja precisa voltar a ser um lugar de rendição, não de exibição. Vivemos dias em que muitos tentam mostrar apenas vitórias e conquistas, escondendo fragilidades. Mas Paulo nos mostra que a fraqueza não é algo a ser ocultado, mas oferecido a Cristo, para que ele manifeste seu poder em nós. Nos dias de angústia, precisamos lembrar disso. Nossa fraqueza não é o fim, é o início da força de Deus. Quando não temos mais palavras, o Espírito intercede por nós. Quando não temos mais recursos, o Senhor abre caminhos. Quando não temos mais forças, Ele nos levanta com a sua mão.
Essa é a carta de Paulo para os dias de angústia. Não tema sua fraqueza. Não fuja dela. Reconheça-a. Entregue-a e descubra que é justamente aí que o poder de Cristo habita. O mundo valoriza os fortes, mas o céu valoriza os dependentes. O mundo aplaude os que nunca caem, mas Deus sustenta os que se levantam. No fim, a força de Paulo não estava em si mesmo, mas em Cristo, e é por isso que ele pôde dizer, com convicção, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não porque tudo era fácil, mas porque mesmo na fraqueza, a graça era suficiente. Para Paulo, a dor nunca foi o ponto final. Em cada carta escrita em meio à angústia, ele não apenas reconhecia o sofrimento, ele apontava para a esperança que brotava no coração daqueles que permaneciam em Cristo. Esse é o segredo que atravessa os séculos. A dor pode ferir o corpo, mas não pode sufocar a esperança que o Espírito planta no coração. Ele mesmo escreveu em Romanos 5:3-5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Para Paulo, a esperança não era um sentimento frágil, mas o fruto maduro de um processo doloroso. A esperança que floresce na dor não é ilusão, não é otimismo barato, nem a negação do sofrimento. É o resultado de ver Deus agir justamente nas situações mais adversas. Paulo conhecia a realidade da prisão, mas também conhecia a realidade da liberdade interior que o Espírito dava. Ele via o açoite em suas costas, mas também via a glória futura que compensaria cada ferida. Ele mesmo disse em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nos dias de angústia, essa esperança se torna ainda mais preciosa. Quando os recursos se esgotam, quando os amigos se afastam, quando as portas se fecham, a esperança em Cristo se levanta como luz na escuridão. Paulo sabia que nada, absolutamente nada, poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:38-39. Essa certeza era sua âncora. E aqui está a lição: a esperança não nasce da ausência de dor, mas da presença de Deus no meio dela. Quando Paulo estava em naufrágio, ele esperava na promessa de que nenhum daqueles homens morreria, porque o Senhor havia falado. Atos 27:22-25. Quando estava preso, esperava na certeza de que a palavra de Deus não estava acorrentada. 2 Timóteo 2:9. Quando estava prestes a morrer, esperava na coroa da justiça guardada para os que amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4:8. Essa esperança é diferente de tudo o que o mundo oferece, porque o mundo só pode oferecer esperança condicional baseada em circunstâncias favoráveis. Mas a esperança de Paulo era incondicional, porque estava ancorada no caráter imutável de Deus. O mundo podia tirar sua liberdade, sua saúde, sua segurança, mas não podia roubar sua esperança. E é por isso que ele nos ensina a florescer no deserto, a cantar na prisão, a exultar em meio às lágrimas. Sua vida era prova de que a esperança não depende do lugar onde estamos, mas de quem está conosco. Isso nos confronta diretamente. Quantas vezes condicionamos nossa esperança à mudança das circunstâncias? Dizemos, vou ter paz quando esse problema acabar, vou confiar quando essa porta se abrir, vou descansar quando tudo melhorar. Mas Paulo nos mostra que a esperança floresce no presente, mesmo quando tudo parece contrário, porque não é a situação que sustenta a fé, é Cristo. A carta para os dias de angústia nos lembra disso. A dor é real, mas a esperança é maior. O sofrimento é forte, mas a promessa é mais forte. A noite é longa, mas amanhã vem. A prisão é escura, mas a luz não se apaga. E é essa esperança que nos faz continuar, mesmo quando não temos mais forças.
Paulo descobriu que a esperança não é uma fuga da realidade, mas a realidade mais profunda que existe, porque a realidade última não é a prisão, nem o sofrimento, nem a morte, é a eternidade com Cristo, e quando essa visão invade o coração, a dor perde seu poder absoluto. A esperança floresce no meio da dor porque o cristão sabe que não caminha para a derrota, mas para a glória. Paulo podia enfrentar as correntes com confiança, porque sabia que cada lágrima seria recompensada, cada ferida seria curada, cada perda seria restaurada no dia do Senhor. Se a angústia é inevitável, e as lágrimas se tornam oração, e a esperança floresce no meio da dor, Paulo nos mostra o próximo degrau, a paz. Não uma paz humana, frágil, que depende das circunstâncias, mas a paz que vem de Deus, e que ele chamou de a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Paulo escreveu essa declaração não de um palácio, mas de uma prisão. Ele estava algemado, privado da liberdade, cercado pela ameaça de morte, e ainda assim, ousou dizer aos filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Essa paz é um mistério. O mundo não pode compreendê-la, porque o mundo confunde paz com a ausência de problemas. Para Paulo, paz não era ausência de guerra, mas presença de Cristo. Ele podia estar cercado de inimigos, mas seu coração estava guardado. Podia estar acorrentado, mas sua mente era livre. Podia estar condenado pelos homens, mas estava absolvido pelo sangue de Cristo. A paz que excede todo o entendimento não é explicada, é experimentada. É o milagre de encontrar serenidade quando tudo ao redor desmorona. É acordar no meio da noite de angústia e sentir que Deus está perto. É orar entre lágrimas e perceber que a alma foi acalmada. Essa paz não remove o problema, mas nos dá força para enfrentá-lo. Paulo havia aprendido a viver assim. Em Filipenses 4:11-12, ele declara: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Ele descobriu o segredo de uma vida estabilizada, não pelas circunstâncias, mas pela presença de Cristo. Essa paz não era passiva, era protetora. Ele usa a palavra guardar, que traz a ideia de uma sentinela, de um soldado vigiando. A paz de Deus funciona como muralha contra a ansiedade, como escudo contra o medo, como defesa contra o desespero. Não é apenas tranquilidade, é proteção espiritual. Quantos de nós buscamos essa paz em lugares errados? Pensamos que ela virá quando tivermos segurança financeira, quando alcançarmos estabilidade, quando resolvermos todos os problemas. Mas Paulo nos mostra que essa paz não nasce do que temos, mas de quem temos. Ela é dom de Deus, fruto de oração, consequência da rendição. E aqui está a chave. Essa paz é resultado de entregar tudo a Deus. Paulo diz: em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Não apenas alguns pedidos, não apenas as grandes crises, mas tudo. O coração que derrama suas preocupações diante do Senhor, recebe em troca uma paz que ninguém pode roubar. Nos dias de angústia, essa é a carta que Paulo nos escreve. Aprenda a viver guardado pela paz de Cristo. Não se trata de negar a realidade, mas de permitir que a realidade maior do Evangelho domine o coração. Não se trata de fingir que não há dor, mas de crer que o Senhor está acima da dor. Essa paz é testemunho para o mundo. Quando um cristão atravessa a angústia em serenidade, o mundo não entende. É a paz que excede todo entendimento. É a resposta silenciosa que evangeliza mais do que 1000 discursos. Porque o mundo pode discutir doutrina, pode contestar argumentos,
mas não pode negar a paz que se vê nos olhos de alguém que confia em Cristo. Paulo encontrou essa paz porque havia se rendido por inteiro. Ele não vivia mais por si mesmo, mas por Cristo. Sua vida era dele, sua morte também. Por isso, nada podia abalar sua alma. A paz era sua herança já aqui, antes mesmo da glória eterna. Se Paulo pôde enfrentar prisões, açoites, traições e noites de angústia sem ser destruído, foi porque não estava sozinho. O apóstolo tinha consciência de uma presença invisível, mas real, o Espírito Santo, o Consolador prometido por Cristo. Essa presença não era apenas uma doutrina em sua mente, mas uma experiência viva em seu coração. Ele mesmo declarou em 2 Coríntios 1:3-4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo conhecia esse Deus de toda a consolação, não como conceito, mas como realidade experimentada no fogo da dor. O consolo do Espírito não anulava a angústia, mas a redimia. Ele não tirava Paulo da prisão, mas transformava a prisão em púlpito. Não afastava o açoite, mas fazia da ferida um testemunho. Não apagava as lágrimas, mas fazia delas sementes de vida. O Espírito não era ausência de dor, mas presença de consolo em meio a ela. Foi por isso que Paulo pôde escrever, mesmo em correntes, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. 2 Timóteo 4:17. Ele não estava falando de um visitante humano, mas do Consolador invisível que permanecia mesmo quando todos o abandonaram. A presença do Espírito era sua certeza de que jamais estaria só. Esse consolo, porém, não era apenas individual. Paulo entendia que o mesmo Espírito que o consolava o capacitava a consolar outros. Ele não guardava para si o conforto recebido, mas o transformava em ministério. Assim, o homem que chorava diante de Deus se tornava instrumento de consolo para a igreja. Sua dor não terminava nele, era canalizada para a edificação do corpo de Cristo. E aqui está uma verdade profunda. O Espírito Santo não apenas nos sustenta, mas também nos envia. Ele consola para que possamos consolar. Ele fortalece para que possamos fortalecer. Ele nos levanta para que possamos estender a mão aos caídos. Esse é o ciclo do Evangelho. Aquilo que recebemos em secreto se torna bênção pública. Nos dias de angústia, essa é uma das maiores promessas. O Consolador está conosco. Jesus mesmo declarou: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Para sempre, não apenas em dias de festa, mas também em noites de lágrimas. Não apenas nas vitórias, mas também nas derrotas aparentes. Não apenas quando temos força, mas principalmente quando não temos mais nenhuma. Esse consolo não pode ser comparado a nenhum conforto humano. Amigos podem nos abraçar, palavras podem nos animar, mas só o Espírito Santo pode tocar as profundezas da alma. Só Ele pode aquietar tempestades interiores. Só Ele pode transformar desespero em esperança. Só Ele pode nos lembrar da eternidade quando tudo ao redor parece ruir. Paulo experimentou isso tantas vezes que pôde declarar: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Era o Espírito que renovava sua alma diariamente, mesmo quando o corpo estava ferido. Esse é o segredo da perseverança cristã. Não é resiliência natural, é renovação sobrenatural. E aqui está o confronto para nós: temos buscado o consolo do Espírito nos dias de angústia, ou temos corrido atrás de consolos passageiros do mundo? Quantas vezes tentamos anestesiar a dor com distrações, prazeres ou falsas seguranças, quando o verdadeiro consolo está disponível no lugar secreto de oração? Paulo nos lembra que só o Espírito Santo é suficiente. A carta para os dias de angústia nos mostra que não estamos sós. Se Paulo, preso em masmorras romanas,
sentiu a presença do Consolador, também nós podemos senti-la em nossas noites escuras. O Espírito Santo é a prova de que, mesmo quando todos nos deixam, o Senhor permanece. Esse é o consolo que sustenta, que fortalece e que envia. O consolo que não apaga a realidade da dor, mas nos faz atravessá-la de cabeça erguida, sabendo que há uma glória maior nos esperando. Se a carta de Paulo para os dias de angústia tivesse um selo final, ele escreveria uma palavra que resume toda a sua caminhada: vitória. Mas não uma vitória medida por aplausos, títulos ou conquistas humanas. A vitória que Paulo conheceu nasceu justamente no lugar da dor, no meio da angústia, na escuridão das prisões. Ele declarou, em 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Note, ele não disse que Cristo o livrou de todas as tribulações, mas que o conduziu em triunfo nelas. A vitória não era a ausência de luta, era a presença de Cristo em cada batalha. Nos dias de angústia, Paulo descobriu que a vitória não está em escapar, mas em permanecer fiel. Não está em vencer com as próprias forças, mas em ser sustentado pela graça. Não está em ser poupado da dor, mas em ser transformado por ela. Foi por isso que ele pôde escrever, já à beira da morte: combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Essa é a maior vitória de todas, chegar ao fim sem ter perdido a fé. A vitória que nasce no meio da angústia não é visível para o mundo, mas é registrada no céu. Os homens viam em Paulo apenas um prisioneiro condenado. Deus via um soldado coroado. Roma via derrota. O céu via triunfo. Essa diferença de perspectiva é o que nos sustenta. O mundo pode nos chamar de fracassados, mas Deus nos chama de vencedores em Cristo. Essa vitória é também promessa para cada cristão. Paulo assegura em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedores, não porque evitamos a angústia, mas porque atravessamos a angústia com Cristo. O inimigo não vence quando nos fere, mas quando nos faz desistir. E Paulo mostra que a verdadeira vitória é perseverar até o fim. Nos dias de angústia, o diabo tenta nos convencer de que fomos derrotados. Mas a carta de Paulo nos lembra, é justamente ali que a vitória se manifesta. É quando a prisão se torna púlpito, é quando a lágrima se torna oração, é quando a fraqueza se torna força, é quando a dor se torna esperança, é quando a solidão se torna a presença do Consolador. Essa vitória não é apenas futura, é presente. Paulo não esperava apenas a coroa eterna, mas já experimentava em vida o triunfo de Cristo. Ele podia cantar na prisão, como em Filipos, quando após ser açoitado, entoava louvores à meia-noite. Atos 16:25. Aquela canção não era negação da dor, era declaração de vitória. Porque, ainda ferido, ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Essa é a carta para os nossos dias. A vitória nasce na angústia. Não espere o sofrimento passar para celebrar. Não espere a tempestade cessar para adorar. A vitória já está acontecendo, porque Cristo já venceu na cruz. O inimigo pode nos ferir, mas não pode nos derrotar. Pode nos prender, mas não pode calar o Evangelho. Pode nos matar, mas não pode roubar a eternidade. E é aqui que Paulo nos confronta. Que tipo de vitória buscamos? A vitória que o mundo reconhece, ou a vitória que o céu registra? Muitos buscam triunfos visíveis, mas acabam perdendo a fé no meio da luta. Paulo nos mostra que o maior triunfo não é escapar da angústia, mas permanecer de pé em Cristo até o fim. A vitória que nasce no meio da angústia é, na verdade, a marca dos filhos de Deus. É o testemunho de que o Evangelho é mais forte do que a dor, de que a cruz é mais poderosa do que o sofrimento, de que a esperança é mais firme do que o desespero. É a certeza de que, ao final da carreira, ouviremos do próprio Senhor: bem está, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Se esta carta de Paulo falou ao seu coração, não guarde para si.
Escreva nos comentários: quero vencer até na angústia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de consolo e esperança. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo e permaneça firme na palavra, mesmo nos dias de dor, porque a vitória do cristão não é escapar da angústia, é encontrar Cristo dentro dela.